Olá, pessoal, boa noite. Como a gente costuma dizer em Marte, bom sol, tá? Porque o dia em Marte é sol, não dia, né? Então a gente diz bom sol. Quando a gente diz bom sol, a gente está se referindo a bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, bom sol para todo mundo, tá certo? A gente lá no nosso grupo lá do WhatsApp, né? A gente pode dizer bom sol para todo mundo, tá? Porque a gente está aí nessa viagem aí de pensar, né? Uma estação em Marte, né? Cada um está no seu setor específico aí, está todo mundo isolado num setor da estação e a gente está aproveitando essa reunião hoje chamada Capcom para estabelecer a nossa comunicação, dizer como cada estação está funcionando, né, como cada setor da estação ela tá operando hoje. Então, hoje, vocês vão ter chance de ver como está o funcionamento e quais são as características da estação principal desta estação em Marte. Tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui, espero que vocês gostem da apresentação, certo? Então, iniciando aqui, eu vou falar sobre essa estação principal em Marte, né, que é uma das infraestruturas dessa estação que a gente está imaginando, né, todos nós estamos imaginando o funcionamento dela, tá? Então, a primeira coisa da nossa estação é falar sobre o design, certo? Falar sobre quais são as características dessa nossa estação principal. Então, na estação principal, nós temos um dormitório para 28 astronautas, um banheiro, uma cozinha, um refeitório, uma sala de estudos, uma sala de pesquisa, uma sala de treinamento, uma sala de controle, uma academia de ginástica e também um espaço de convivência, né? Nós temos todos esses recursos aqui, tá certo? Na estação principal. A nossa proposta também é que, como nós temos muitos equipamentos, muitos recursos para estar acomodando, que a gente utilize 3 módulos, cada módulo desse ele tem 3 andares, e esses módulos que a gente está propondo, eles, ao invés de eles terem um formato circular, eles têm um formato hexagonal, né? Como se fosse um formato de uma colmeia, tá? E em colaboração também com uma estudante de arquitetura que participou de uma missão conosco, a Mariana Guerra, ela fez uma proposição que a gente achou interessante, que esses módulos, eles se chamassem de alfa, beta e gama, né? Que são letras gregas, né? E então, o módulo alfa, ele seria o setor, um setor para descanso, esse aqui é o amarelinho. O módulo beta, ele seria para atividades sociais e de lazer, e o módulo gama, ele seria para uso de trabalho, né? Então, no módulo alfa, nós temos os dormitórios, a sala de estudos. No módulo beta, nós temos a cozinha, o refeitório, a sala de convivência. E no módulo gama, nós temos as atividades da sala de treinamento, a sala de controle e as atividades de pesquisa. Aqui, falando um pouco mais sobre o módulo alfa, nós temos aqui, basicamente, 14 beliches. Cada beliche desse tem 2 camas, dois colchões, né, um para cada astronauta. Então, a nossa estação como um todo, então, ela tem condições de acomodar até 28 astronautas. Esses beliches, temos 5 beliches no segundo e no terceiro andar, 5 beliches de cada um. E temos também mais 4 beliches no térreo, né? Então, no total, temos 14 beliches para acomodar os 28 astronautas que trabalham na nossa estação. Então, normalmente, vocês estariam vindo dormir na estação principal, certo? Teria cama para todo mundo. Mas, assim, por conta da gente ter encontrado alguma coisa estranha no ar, que pode ser um vírus, né? E a gente está investigando o que é, vocês vão estar dormindo, né, nos seus setores. Então, a gente imagina que nos setores de vocês também tem acomodações para vocês, tá? Nessa estação daqui no módulo alfa, nós temos também 2 banheiros para os astronautas e temos também uma sala de estudo, certo? No módulo beta, no térreo, nós temos a cozinha, o refeitório. No segundo andar, nós temos um espaço de convivência. E no terceiro andar, nós temos
a academia. E no último módulo aqui, que é o módulo Gama, nós temos uma sala de pesquisa, temos uma sala de treinamento e temos uma sala também de controle da missão. Uma coisa interessante, nós imaginamos que seja importante nós termos plantas a bordo. Essas plantas, elas seriam importantes para avaliar a qualidade do ar, trazer a natureza também ao habitat espacial, isso está relacionado a bem-estar psicológico, menos estresse e mais saúde, possibilidade de produção de vegetais e trazer praticidade e facilidade para o preparo de alimentos frescos. Seria o conceito de pegar e comer. Então, se fosse preparar uma macarronada, poderia colher o manjericão para preparar o molho, né, da macarronada, né? E também essas plantas, elas podem ser úteis também à meditação, né? Porque as pessoas, elas poderiam ficar olhando para as plantas e isso poderia ser, os astronautas, eles poderiam relaxar, né? Ficar mais relaxados olhando essas plantas. Se essas plantas, elas começam começam a ficar amareladas, começam a ter um desenvolvimento prejudicado, isso pode indicar que a qualidade do ar não está adequada para as plantas. E se essa qualidade do ar não está adequada para as plantas, talvez não esteja adequado para os astronautas. Então, essas plantas, elas servem como uma espécie de termômetro da qualidade do ar. Então, é muito importante que o ar, o oxigênio, os níveis de oxigênio, né, tudo isso, estejam adequados para os astronautas da estação, certo? Aqui nós temos as telas de controle da nave, né? E temos aqui antigamente, há 60 anos atrás, né, na época que teve a missão Apollo para a Lua, você veja que eles não tinham as telinhas de computador. Na missão do ônibus espacial, na década de 80, começaram a ser introduzidas umas pequenas telinhas, né, com algumas informações da nave. E, mais recentemente, a gente tem os foguetes da SpaceX, que as cápsulas da cápsula da SpaceX, que é chamada Dragon, né, o Dragão, que aí eles usam como se fosse uma tela de computador parecida com os programas que a gente já utiliza no nosso computador, no nosso celular. Então, com a possibilidade de controlar vários sistemas, verificar várias informações do funcionamento da estação. Então, a gente imagina que seriam utilizados esses sistemas de computador, né, para controlar o funcionamento da estação como um todo, certo? Então, estaria acompanhando como é que está funcionando a partir desses sistemas, como é que está funcionando a energia, a produção de oxigênio, a produção de água, né? Estaria controlando várias funções na estação como um todo. A gente imagina uma espécie, nesses computadores, uma espécie de um painel de controle, né, que estaria verificando informações da estufa, informações da estação de energia, da saúde e do saneamento, né? Por exemplo, principalmente a estufa é o nosso local de produção de alimentos, né? Onde vai ter o cultivo de plantas que elas vão ajudar na alimentação dos astronautas. Então, na estação principal, ou assim, da estação principal, a gente troca informações com a estufa, principalmente para saber quais são os alimentos que estão sendo produzidos, que podem ser úteis para a nossa cozinha. Então, a gente vai estar se comunicando, a gente se comunica com a estufa para saber, por exemplo, os agricultores lá da estufa, eles vão dizer, olha, hoje tem cenoura, hoje foi produzido batata, temos couve-flor, temos alface, brócolis, né? Então, nós ficamos trocando essas informações com a estufa para saber quais os alimentos que estão disponíveis. Na nossa comunicação com a estação de energia, nós precisamos saber a quantidade de energia que está sendo gerada, do kilopower, que é uma tecnologia de fissão nuclear, também da energia solar, dos painéis solares, do biodigestor. Nós precisamos saber também como é que está o consumo também de energia na estação, né? Se o consumo está muito alto e como é que isso está sendo gerenciado, se nós temos energia suficiente para atender o nosso consumo.
Na comunicação com a estação de saúde, nós precisamos saber como está a saúde dos astronautas, e na comunicação com a estação de saneamento, nós estamos muito curiosos para saber como é que está a questão da produção de água, né, porque nós precisamos muito da estação de saneamento, porque a estação de saneamento é quem produz a água que é consumida pelos astronautas, e também o ar, né, e nós então estamos nos comunicando para saber informações sobre como é que está essa questão que a gente identificou do mau funcionamento de uma possível ameaça relacionada a um possível vírus aí na nossa estação. Por isso que a gente está isolado, cada um no seu setor específico, tá? Da estação principal também nós acompanhamos as condições do exterior, né, externas ao habitat, principalmente tempo, temperatura, relâmpagos, tempestade de vento, poeira. Então, se a gente imagina uma operação para coletar gelo, né, na superfície de Marte, então se tiver uma ameaça de uma tempestade de poeira, então a gente vai cancelar essa atividade e deixar para fazer depois, no momento que as condições de tempo, né, estejam favoráveis, né, para que os astronautas eles possam realizar essa atividade que a gente chama de atividade extraveicular, né, exploração de Marte, de maneira adequada, certo? Então, só um instantinho, só um instantinho aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Então, podemos continuar. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Beleza, então. Sim. Obrigado, pessoal. Sim. Então, aqui uma imagem do que pode ser esta sala de pesquisa, só um instante. Então, aqui, como é que pode ser a sala de pesquisa, o dormitório, né? O dormitório ele seria como se fosse uns beliches, né? Assim, que é bem parecido com a questão de algumas pousadas, né? Uns hostels, que a gente chama, né? E na cozinha, então, nós teríamos aqui a possibilidade de ter como se fosse algumas prateleiras com algumas plantas que fosse fácil a gente coletar esses alimentos para preparar o alimento. E também aqui é um robô que ele já está disponível, de uma empresa chamada Moley, que ele tem uma tecnologia que ele consegue, uma câmera, que ele consegue ler o rótulo dos alimentos e ele pode seguir, de repente, uma orientação de uma receita que está no YouTube, né? Então, ele vai escutando, ele vai entendendo o que está sendo sugerido para preparar a refeição, e esse robô, de repente, é uma tecnologia que já está disponível, que ela poderia ser útil ao pessoal da cozinha, que trabalha aqui na estação principal, certo? Uma sala de jantar que teria, como ela é pequena, poderia ter alguns turnos, né? De repente, um horário, almoçava, fazia uma refeição uma parte da tripulação, outro horário, outra parte da tripulação. Temos a academia, né? Temos a sala de estar, né, que a sala de estar poderia ter alguns instrumentos, né, uma espécie de uma piscina para eles se divertirem. Aqui é uma outra imagem da academia, então os astronautas que estão na Estação Internacional Espacial, né, ontem nós comemoramos, pessoal, dia 12, foi um dia importante também para iniciarmos a nossa missão, porque faz 61 anos que nós tivemos aí a questão do primeiro astronauta, né, que foi o Yuri Gagarin, da Rússia, né, na época da União Soviética, e aí no dia 12 de abril, ontem, né, que a gente iniciou a nossa missão comemorando a data do primeiro astronauta do mundo, né, que teve essa experiência espacial. E, então, desde então, nós temos 253 astronautas que já passaram na Estação Internacional, tá? Que já foram para essa estação lá, que está flutuando aí no espaço, e 12 astronautas que foram para a Lua, né? Então, nós temos aí 265 astronautas aí que já tiveram essa experiência, tá? E então eles, pela falta de gravidade, a falta de gravidade, ela gera alguns problemas tanto para a musculatura como
como para os ossos, certo? E isso é importante que eles façam exercício frequentemente, então eles fazem 2 horas ou 3 horas de exercício todos os dias para se manterem saudáveis. Sobre a questão das tecnologias aplicadas para o funcionamento da estação principal, nós imaginamos que é importante um espaço de relaxamento, um colchão para repouso, yoga, meditação, óculos de realidade virtual. Na cozinha nós precisamos de um fogão especial, precisamos de geladeira, freezer. No centro de controle de emissão precisamos de computadores e antenas. No dormitório precisamos de beliches, prateleiras. Na área de entretenimento, óculos de realidade virtual, banheira de hidromassagem, uma espécie de uma piscina e também uma luz de discoteca para, de vez em quando, ter uma festa lá na nossa estação, para a gente relaxar um pouco. Sobre os recursos possíveis de gerar in situ, né, que a gente fala, seria no local, no caso, na estação, ou transportados da terra. Alguns alimentos a serem transportados da terra, como azeite, carne desidratada de vaca, porco, frango, peixe, salsichas, frutas e legumes desidratados, temperos, peixes, né? Os peixes, a gente poderia transportar os óvulos dos peixes para que eles fossem fecundados em Marte, né? E eles serem cultivados em sistemas de aquaponia. Biofertilizantes, algas específicas, sal, né? E é também importante a gente avaliar outros itens que poderiam ser transportados da Terra. Então, existe a possibilidade de a gente produzir também na nossa estufa alguns alimentos, como frutas, peixes, verduras, temperos, e também a água e o sal, ele poderia ser recuperado a partir do processamento do esgoto no centro, na estação de saneamento. Sobre a gestão, né? Sobre a gestão, nós imaginamos, em nossa estrutura organizacional, que na estação principal nós precisaríamos de 4 astronautas. Um astronauta seria o comandante, outro astronauta seria o executivo-chefe, outro seria o chefe de cozinha e um quarto, um assistente geral. Então, o comandante, ele poderia ser alguém de uma formação multidisciplinar, ou poderia ser alguém de administração, de engenharia da produção. É importante que seja alguém que tenha uma alta capacidade de liderança e uma alta resiliência, né? Resiliência porque ele precisa suportar muitas situações diferentes. O comandante, ele estaria controlando as atividades extraveiculares, que são as atividades que acontecem fora da estação, na superfície de Marte. Ele vai, junto com a estação de engenharia, controlar as atividades dos rovers, dos drones, dos robôs. Ele vai propor rotinas e protocolos operacionais. Ele vai fornecer orientações para evitar riscos, vai desenvolver atividades educacionais. Ele também vai coordenar atividades de comunicação com o Centro de Controle de Missão Terrestre da NASA, na Terra, né? Comunicação também com os setores de vocês. Às vezes são comunicações com toda a tripulação da estação e às vezes são comunicações com astronautas específicos. No caso, a segunda posição, o segundo astronauta, ele seria um engenheiro ou seria alguém da área de tecnologia da informação ou uma engenheira, né? Ele é importante porque ele monitora todas as operações, mantém todas as instalações funcionando. Ele coordena treinamentos, certo? E tem uma terceira posição que é muito legal, que é o chefe de cozinha. O chefe de cozinha deve ser um gastronomista, um cozinheiro, um nutricionista. Ele é essa pessoa que define o cardápio, as refeições, a logística. Essa pessoa também que realiza os procedimentos de preparo de alimentos. Ele avalia também os requisitos nutricionais dos astronautas, o que é que eles precisam estar se alimentando para ter uma saúde melhor. E ele define também os turnos de alimentação. E aqui nós temos 3 figuras que são interessantes. Essa primeira figura aqui é do filme Matrix, certo? Nessa imagem do filme Matrix, o personagem Neo, interpretado pelo ator Keanu Reeves, ele está a bordo da nave de Nabucodonosor e ele está reclamando porque ele já está há vários dias nessa nave
e todos os dias ele só come mingau de aveia, tá? Todo dia mingau de aveia, mingau de aveia, mingau de aveia, e ele já está depois entediado aqui, o rosto dele ele está entediado porque todo dia é a mesma coisa. Então, na nossa missão, a gente teve uma missão virtual que a gente teve a participação da astronauta doutora Sian Proctor, e ela estava falando que a alimentação em Marte ela precisa ser uma alimentação muito diversa, muito colorida, muito divertida, né? Para que os astronautas eles não fiquem entediados, certo? E então, em Marte, vai se estar utilizando alimentos que vão ser transportados da Terra, e aqui nessa imagem nós temos um exemplo da alimentação dos astronautas. Então, a alimentação ela é transportada em saquinhos plásticos, que são lacrados, e então ele tem um local que ele fura esse saco, então é uma espécie de uma agulha, um tubo, né? É colocado água quente, tá? Dentro dessas embalagens, e quando esse alimento ele tem contato com a água quente, ele recupera as características deles, então são alimentos desidratados, e eles precisa seja colocado água quente para que ele recupere suas características. E essa outra foto são imagens de alguns alimentos que foram produzidos na nossa estufa, aqui no sertão do Rio Grande do Norte, tá? Então, temos imagem aí de manjericão, pimenta biquinho e alface, tá? Então, em Marte, eles vão estar combinando a alimentação produzida transportada da Terra e a alimentação produzida em Marte, tá certo? Na estufa. O quarto astronauta deve ser um engenheiro, um profissional de tecnologia da informação, um psicólogo, uma psicóloga. Essa pessoa ela vai ser muito importante porque ela vai estar trabalhando monitorando para que exista o bem-estar da equipe, né, dos astronautas. Ela vai apoiar também o funcionamento da estação em várias tarefas. Agora eu vou falar sobre a questão dos protocolos, né? Quais seriam os protocolos que estariam funcionando na estação. Então, nós imaginamos alguns protocolos, algumas orientações voltadas à questão da harmonia, dos relacionamentos e colaboração na estação principal. Protocolos também para o equilíbrio psicológico, orientações para a organização do quarto, para a manutenção das plantas, né, que nós temos na estação principal. Protocolos também para a produção de alimentos, para manutenção da infraestrutura. Sobre segurança e saúde, nós imaginamos protocolos voltados a primeiros socorros, simulação para lidar com acidentes, orientações para higiene, para coleta de dados dos wearables, né, que são relógios, né, e sensores que são colocados na roupa, por exemplo, o Apple Watch. Então, esses wearables, ou esses vestíveis, né, essas tecnologias, elas podem medir a frequência cardíaca, o consumo de calorias, o nível de atividade física. Nós também estaríamos verificando também amostras de saliva, sangue, fezes e urina. E sobre isso, temos aqui uma espécie de um sanitário bem moderno que ele estaria analisando aqui tanto o número 1 como o número 2, né? E ele estaria dizendo, já fazendo análise, né, de cada astronauta que está na estação principal, tá? Sobre as atividades ocupacionais, nós imaginamos que a gente poderia ter muita música, né, para entreter os astronautas de diferentes estilos. Poderíamos ter festas, poderíamos celebrarmos algumas datas, como, por exemplo, a Páscoa, né, que a gente celebra a partir de amanhã. É um dia do spa, um dia de relaxamento, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, yoga, exercício físico, sugestões de leitura e sugestões de conteúdos. Agora, a última parte da minha apresentação são os spin-offs. Os spin-offs são possíveis tecnologias que nós poderíamos aplicar no planeta Terra. E então, por exemplo, aqui no espaço,
No planeta Terra, o sangue, por conta da gravidade, ele vai para as pernas, para os pés, e aí o nosso sistema circulatório faz com que esse sangue ele circule no nosso corpo todo. Mas na falta de gravidade, existe a tendência do sangue ele ficar mais na cabeça, tá? E isso traz vários problemas de saúde para os astronautas, né? Eles podem sentir muito desconforto. E então essa máquina que eles estão desenvolvendo é por uma universidade do Texas. Ele ajuda a sugar como se fosse o sangue ele circular na parte mais baixa do corpo. Uma segunda tecnologia é um equipamento chamado VEG, que está a bordo da Estação Internacional Espacial. A gente esteve apresentando esse equipamento ontem também. Esse equipamento ele serve para a produção de alimentos e aqui então ele tem várias pimentas, né, que estão dentro dele aqui. E nós teríamos também alguma coisa parecida também na estação também, né, para a produção de alimentos. Tecnologias para a construção do conhecimento, como óculos de realidade virtual, agora o que a gente está chamando de metaverso. Tecnologias para a economia de água, então aqui é um equipamento que está na estação espacial chamado Urine Process Assembly, ou equipamento de processamento da urina. Então, ele recupera, né? Então, os astronautas, o xixi dos astronautas, essa urina ela é tratada, eles tiram as impurezas e recuperam a água da urina. Então, eles conseguem então recuperar 75% da água da urina, certo? E, por último, aqui uma tecnologia para reciclagem seria uma espécie de um triturador que estaria triturando aquelas embalagens plásticas, né, da comida dos astronautas, tá? Para esse plástico, ele seria, então, derretido, transformado em um filamento, em um fio, e seria utilizado nas impressoras 3D. Outros resultados que impactam na vida na Terra, esse aqui é o astronauta americano Scott Kelly, aqui ele está dentro da Estação Internacional Espacial, certo? E durante a pandemia, ele fez algumas palestras sobre como é viver no isolamento social. Então, a gente teve, no período da pandemia, muitos de nós, todos nós, assim, no mundo todo, a gente estava isolado socialmente, né? E ele deu algumas palestras pela internet falando sobre como é viver isolado, né? Porque ele está lá no espaço, lá flutuando, e esses astronautas também em Marte vão estar muito isolados também. Então, como é que a gente se mantém bem mentalmente, né? Nessas condições, estando uma distância tão grande, né, do planeta Terra, né? A gente vai ser uma viagem aí de 7 meses para chegar em Marte, né? Depois o mesmo tempo para voltar da Terra. Então, esses astronautas que vão para Marte, eles vão passar pelo menos 2 anos fora, né, ou mais, né, sem poder voltar para o planeta Terra, né? Então, como se manter bem psicologicamente, né? Considerando também que em Marte, né, nos momentos iniciais, não vão ser grandes tripulações, vai começar com 4, 5, 7 astronautas, e depois a gente vai chegar nesse número mais ou menos de 28 astronautas, que é o caso da nossa estação, e depois vamos ter futuramente, né, e daqui a algumas décadas, cidades em Marte, né, um assentamento em Marte, né? Então, o Scott Kelly e nós também, nessa estação em Marte, a gente vai poder, futuramente, aí estar falando, né, para o planeta Terra sobre bem-estar mental, sobre rotinas diárias de orientação, ocupação saudáveis e também diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança. E eu já estou pertinho aqui de encerrar a minha apresentação, né? Então, nós acreditamos, esses são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são 17 objetivos, eles foram propostos pelas Nações Unidas para orientar o desenvolvimento sustentável em todo o planeta, né? E eles estão sendo aplicados desde 2016 até o ano 2030. Então, nós acreditamos que esse trabalho na estação principal, a partir do momento que a gente tem essa preocupação de monitorar a saúde dos astronautas, que nós podemos apresentar aprendizados sobre a saúde. À medida que nós desenvolvemos treinamento dos astronautas,
nós apresentamos contribuições também relacionadas à questão da educação de qualidade, que seria o objetivo 4. Sobre a questão do gênero, que é o objetivo 5, se nós temos 4 astronautas na estação principal, seria interessante nós termos 2 mulheres e 2 homens, ou poderia ter até mais mulheres do que homens na estação principal, ser uma comandante, por exemplo, né? Temos também, em relação à água e energia, que seria o objetivo 6 e 7, seria a importância de economizar água e energia. E, por último, o objetivo também 12 aqui, que é consumo e produção responsável, seria a importância da reciclagem, né, dos resíduos na estação principal, certo? Então, aqui são algumas referências da internet que eu consultei, e o meu Twitter é o Júlio FD Rezende, o meu Instagram é Júlio Rezende, tá? O meu e-mail. Então, vocês podem, quem estiver assistindo esse vídeo posteriormente, pode estar me contactando aí, né, para tirar algumas dúvidas, tá certo? Então, vou encerrar minha apresentação aqui, ok, a partir de agora, e aí eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou interromper agora aqui a gravação aqui, né, para deixá-la disponível aí no YouTube, e aí a gente vai passar para as perguntas, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, vou encerrar a gravação agora, neste momento.